Olá pessoal, meu nome é Cristiane e é aqui nesse canal onde eu gosto de compartilhar muitas coisas com vocês. Então, se você não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho para receber as notificações de quando eu postar os novos vídeos, assim você não perderá nenhum deles. Dê um like, comente alguma coisa aí abaixo e compartilhe com as pessoas esse vídeo. Hoje eu vou complementar um assunto que eu já falei aqui no canal, então eu vou deixar o vídeo aqui abaixo, caso você ainda não assistiu, dá uma passadinha lá e assista para que você possa compreender um pouco mais sobre esse assunto de hoje, ok? Também vou deixar aqui abaixo todas as referências bíblicas que eu vou citar nesse vídeo de hoje, tá bom? Vou falar um pouquinho mais sobre a árvore e os seus frutos. Aqui vai ser um pouco mais explicativo outras situações que eu não falei no outro vídeo, tá bom? Então, nesse texto bíblico que eu vou falar, os fariseus estavam ali procurando algo errado em Jesus para incriminá-lo. Naquela ocasião, os discípulos de Jesus, passando por uma lavoura, colheram espigas de milho e comeram. E Jesus, para completar, curou um homem e ainda expulsou demônios de outro homem. Esse homem era cego e mudo e ele passou a ver e a falar. Isso aconteceu no sábado, dia em que os judeus não permitiam tais atos. E todo o povo ficou maravilhado com tudo que Jesus estava fazendo. No entanto, os fariseus disseram que Jesus expulsou o demônio por obras de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus, conhecendo o pensamento dos fariseus e por eles ter falado que Jesus expulsou os demônios por nome de Beelzebu, né, foi uma blasfêmia. Então, o Senhor repreendeu esses fariseus, né, falou sobre essa blasfêmia do Espírito de Deus e também falou sobre o mal que existe no homem. Então, vou ler um texto aqui da Bíblia para vocês entenderem, poucos versículos. Diz assim, Jesus: considerem uma árvore boa dá fruto bom, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo fruto, o seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? A boca fala do que o coração está cheio. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. O que eu quero chamar atenção para esta passagem é que aqueles fariseus estavam procurando, vamos dizer assim, um defeito em Jesus, um erro em Jesus para entregá-lo, para ser morto, para ser preso, porque Jesus pregava a palavra e os fariseus ficavam observando o que Jesus fazia de errado, se ele ia fazer alguma coisa de errado para poder incriminá-lo. Então, por esse ato que aconteceu, né, no dia de sábado, os judeus não plantavam, não colhiam, não trabalhavam, não faziam um monte de coisa, também não curava, não expulsava demônio. E Jesus fez isso. Jesus curou um endemoniado, né? Ele curou outras pessoas, expulsou demônios de outras, tudo no sábado. E os discípulos de Jesus colheram espigas e comeram. Eles não colhiam em sábados. Os judeus não faziam não tinha esse ato, não era permitido. Então, eles pensaram, poxa, né? Então, Jesus quebrou as regras. Jesus errou aqui, ele falhou e os seus discípulos também. E Jesus não chamou a atenção dos seus discípulos. E aí, Jesus, né? Não vou ler o texto todo aqui. Jesus, né? Deu um chega pra lá neles, mostrou muita verdade e ainda chamou a atenção deles porque esses fariseus resmungaram, né? Ou, na verdade, no seu pensamento, julgaram, falaram que Jesus estava expulsando os demônios no nome de Beelzebu. E Jesus depois fala que não se pode expulsar demônio usando demônio, porque senão esse grupo de pessoas vai ser dividido. Não existe isso, uma casa dividida. Não dá, não funciona dessa forma. Então, Jesus tem que expulsar demônio, e ele expulsou o demônio em nome
do Espírito Santo, no Espírito de Deus, não de demônios. Como que expulsa demônios em nome de demônios? Não faz sentido. Mas eles estavam reclamando ali, pensando no seu pensamento, e Jesus conhece o pensamento, aproveitou para chamar a atenção deles, né? E falar que eles blasfemaram contra o Espírito de Deus. E ele vai tecendo uma conversa, né? Falando que se você pecar, né? Fazer alguma coisa contra o Filho de Deus, será perdoado, né? Contra Jesus. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, não terá perdão. E Jesus vai conversando ali com eles, né? E chega nessa passagem que depois Jesus fala sobre a maldade e a bondade que tem no coração do homem. Maldade porque o homem já nasceu na maldade do pecado. E bondade porque nós só conseguiremos ser bons se nós tivermos Jesus dentro de nós. Se nós permitirmos que ele trabalhe no nosso coração. E ele fala dessa árvore. Uma árvore boa dá bom fruto e uma árvore ruim dá fruto ruim, né? Pois toda árvore é conhecida pelo seu fruto. E eu acho muito interessante essa passagem, porque quando nós vemos uma árvore na natureza, nós a chamamos pelo nome do fruto que ela produz. Eu olho para uma árvore que produz laranja e eu falo, é um pé de laranja, é uma laranjeira, né? Eu olho para um pé ali de banana e falo assim, olha, é um pé de banana ou é uma bananeira. Então é muito legal ir essa passagem, essa comparação que é feita da árvore frutífera com o ser humano. A árvore, ela leva o nome do fruto que ela produz. Então, se você produz um fruto do mal, você levará esse nome. Se eu consigo produzir um fruto bom, eu vou levar esse nome bom. Entende? O meu nome será o nome de bondade, o nome de coisas boas. Então, gente, isso é muito interessante, porque nós só vamos conseguir produzir algo bom se nós tivermos Jesus dentro de nós, porque todo ser humano é mau, já nasceu com a semente do pecado dentro, então não tem como produzir coisa boa sem ter Jesus dentro de nós. E essa parte, né, o versículo 34, que Jesus fala, raça de víboras, como pode vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Por que Jesus falou isso? Porque os fariseus estavam julgando Jesus. Estava falando algo que eles não sabiam. Falou que Jesus expulsou demônios por outro demônio, pelo o príncipe dos demônios, no nome do príncipe dos demônios. Então assim, ele estava falando para eles, vocês são maus. Como que pode sair algo bom de uma pessoa que é má? Chamou eles de raças de víboras. Pois o coração fala daquilo que está cheio. Então o coração deles estava cheio de maldade, não tinha nada de bom. Eles estavam falando algo erradíssimo de Jesus. Então Jesus falou para eles, né? Tipo, vocês... Porque Jesus, ele via o pensamento das pessoas e ele vê até hoje. Então Jesus sabia o que eles estavam pensando. Então Jesus viu a maldade do coração daqueles homens. Porque eu posso falar que sou boa, mas Jesus vê dentro de mim se realmente eu sou boa ou se eu sou uma pessoa má. Então não se pode esconder nada de Jesus, né? Então quando eles estavam ali julgando Jesus, procurando alguma coisa e nos seus próprios pensamentos, pensando algo errado de Jesus, eles não precisaram nem de abrir a boca para falar. Só o pensamento, Jesus expulsa demônios em nome de Beelzebu. Jesus já viu o que estava no coração deles, viu o que estava em seus pensamentos e disse para eles, raças de víboras, como vocês podem falar alguma coisa boa sendo maus? Eles devem ter levado um susto, né? Tipo, como que eles sabem que nós somos maus? Mas é porque Jesus é todo poderoso. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Não seja hipócrita de falar que você é uma boa pessoa, se você é mau, se você... né? Tipo isso, Jesus ele foi falando isso de uma forma que isso traz assim, os pensamentos em mim, e eu falo assim, gente, eu preciso compartilhar isso com as pessoas, porque nós não podemos escolher nada do nosso Deus, né? E outra passagem que me chama muita atenção, aqui no versículo 35, que ele fala, o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más.
Então, se eu sou uma pessoa que estou me enchendo de Deus, logo eu estarei me enchendo de coisas boas, coisas certas, mesmo que o mundo não acha certo, mas são coisas boas, são coisas que o Senhor está colocando em meu coração. Então, eu vou tirar coisas boas do meu bom tesouro que está no meu coração, que é Deus, tentando fazer a vontade de Deus e agradá-lo. Agora, se as pessoas estão, olha só, e o homem do seu mau tesouro tira coisas más. Então, se a pessoa está se alimentando de coisas ruins, de coisas do mal, coisas do pecado, coisas que não é de Deus, ele vai tirar do seu mau tesouro coisas más, né? E aqui eu quero chamar a atenção para vocês que algumas pessoas tentam nos enganar. Elas falam tantas coisas bonitas, elas falam tantas coisas assim boas, parece, né, entre aspas, que são boas, porém, no coração dela não é aquilo que ela quer falar. Então, não se deixe enganar por essas pessoas, porque o inimigo também vai tentar enganar as pessoas. E se você é um cristão que conhece a palavra do Senhor, você terá menos chance de ser enganado, né? Você vai orar, vai pedir o Senhor e o Senhor vai te mostrar se realmente aquela pessoa está sendo verdadeira com você. Porque, como diz a Bíblia, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se eu estou falando muito de Deus, significa que eu estou cheia de Deus. Só que terá outras pessoas que vão falar algumas coisas que parecem ser boas, mas o coração dela, no fundo, não tem aquilo. Então, você também não pode ser enganado. Como foi que Jesus, né, chamou a atenção dos fariseus? Jesus chamou ele de raças de víboras, porque Jesus viu o pensamento deles e viu o coração. Jesus, ele vê o nosso coração, ele vê os nossos pensamentos. Se nós estamos pensando coisas podres, estamos pensando em coisas pecaminosas, o Senhor sabe. Não adianta eu chegar aqui e falar pra vocês um monte de coisa se aquilo não está no meu coração. Sabe por quê? Eu posso até tentar enganar vocês, mas uma hora ou outra vocês vão descobrir alguma coisa. Porque a gente não consegue sustentar muito tempo uma coisa que não é verdadeira. Uma coisa que não está no meu coração, eu não vou conseguir sustentar por muito tempo. E o cristão, que se diz cristão, que vive se alimentando de porcarias, de coisas podres, ou apenas de coisas que são boas, mas apenas coisas do mundo, essa pessoa não consegue falar muita coisa de Deus. Ela pode até falar um pouquinho aqui de Deus, mas logo ela vai voltar para aquilo que o coração dela está cheio, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Outra coisa aqui que eu chamo a atenção de vocês e também a minha em primeiro lugar, né, porque eu estou aqui ouvindo primeiro, é esse versículo 37. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Então, gente, quando nós observamos um julgamento terreno, né, algo que está acontecendo aqui, advogado, juiz, a pessoa que vai ser julgada ou absolvido, tá lá, o que acontece? Dependendo do que for falado ali, a pessoa será absolvida. Dependendo do que for falado, a pessoa será condenada. Então Jesus faz um paralelo com isso, uma comparação com esse juiz, né, daqui da terra, com essa questão judicial, faz a comparação com o último dia, o dia do juízo de Deus. Então, as palavras, e ele fala aqui que essas palavras inúteis que nós falamos, nós seremos cobrados. Olha só como que o Senhor fala. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, o juízo de Deus, no último dia, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiver falado. E então as pessoas que vivem falando besteiras, vivem falando mentiras, vivem falando coisas que eles não são, mentindo mesmo, ou falando palavrões, palavras que não condiz com a palavra do Senhor, no último dia você será julgado pelas palavras inúteis que você anda falando, pelas mentiras de Satanás que você anda falando, né? Quando eu falo você, é você que está agindo dessa forma, não significa necessariamente que seja você. Mas se você está falando alguma palavra, algum palavrão, alguma palavra inútil que não vai somar na vida de um cristão, na vida de uma pessoa para querer ser cristão, você não conseguir mudar de direção e começar a usar palavras boas na sua boca para abençoar as pessoas, você dará conta de todas essas palavras perante o nosso Deus, que é o juiz, no dia do juízo final. E por essas palavras,
nós seremos julgados, condenados ao inferno ou absolvidos e estar com Deus nos céus. Então, gente, é uma palavra assim pequena, né? Eu fiz um resumão, mas eu vou deixar aqui abaixo todas as referências para vocês estudarem, mas que me chama muito atenção. Muita atenção porque não tem como um cristão, porque tá falando do fruto também, né? Voltando um pouquinho acima, não tem como um cristão que não está sendo cheio de Deus produzir fruto bom. O cristão precisa se encher de coisas boas de Deus para dar fruto bom. Porque se ele estiver cheio de palavras, de palavrões, de comportamentos estranhos, cheio de pecado, imoralidade sexual, de mentiras, de todo enquanto é tipo de coisas ruins que a Bíblia condena, todo tipo de pecado, esse homem, esse ser humano não vai conseguir produzir um fruto bom. Ele vai produzir um fruto ruim, um fruto mau. E além de produzir esse fruto mau, ele vai contaminar as outras pessoas que estão perto deles. Pensa comigo, uma laranja podre, uma maçã podre. Se você coloca ela numa caixa onde tem os frutos bons ali, essa podre vai apodrecer as outras, vai contaminar as outras pessoas. Então não empreste a sua boca para Satanás. Vamos vigiar, meus irmãos. Vamos falar coisas boas. Não vamos ser uma laranja podre, uma maçã podre que chega no meio das pessoas e contamina as pessoas para o mal. Mas vamos ser um fruto do bem que chega perto das pessoas e chega e traz as pessoas para perto de nós com o desejo de ser como nós somos. Boas pessoas, porque estamos em Cristo Jesus. Porque fora de Cristo Jesus, todos nós somos frutos maus, frutos podres, pecaminosos. Somos pessoas pecaminosas. Precisamos nos encher de Deus, nos encher do Espírito Santo, para que nós possamos ser esse fruto do bem, que venha contagiar as pessoas e não contaminar as pessoas com a semente do mal, com a semente do pecado. Ok, meus amados? Espero ter abençoado vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, desta palavra do Senhor, dessa correção que o Senhor traz a nós, dê um like, comente alguma coisa aí abaixo e compartilhe com as pessoas esse vídeo. Lembrando que aqui abaixo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o outro vídeo anterior a esse, que é muito importante você estudar, porque fala um pouquinho desse assunto também de uma forma um pouco diferente. Aqui eu só estou complementando, tá bom? E todas as referências também deixarei aqui abaixo para mais informações e vocês estudarem aí, tá bom? Deus abençoe vocês e tchau!